oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Vamos louvar o Senhor, amém? Deus bendito, maravilhoso Senhor. 63 da Amém. 63. Glória a Deus, glória a Deus. Eis nós chegamos para meu Pai. Amém? Vou tirar. Eis nós chegamos para meu Pai, onde os crentes
26. 26 da harpa cristã. O glorioso cristão. Levando a cura e fazendo a tua
Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois estaremos entrando na palavra, né? Glória a Deus. Paz, irmãos. Amém. Amém. Mais uma noite na casa do Pai. Graças a Deus. Amém. Hoje no nosso culto de ensino. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios 6. O apóstolo Paulo falando aos Efésios. Glória. E dá uma instrução preciosa para a igreja de Éfeso. Acho que ele está saindo isso. Está sendo normal, não vai sendo bem isso. Só que a situação Vamos ler juntos? Eu vou ler até o verso 20. 20, até o 20. Do 10 ao 20. Eu leio o verso, a igreja lê o seguinte. Hoje nós estamos aqui em acerto aí com o som, né? Mas estamos aqui, graças a Deus, e o Senhor está também. Amém, Jesus. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, Calçai os pés da preparação do Evangelho da paz. tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado, ao abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Pode sentar, amados. Aqui esse texto, a igreja de Éfeso, era uma igreja quase uma escola, né? Por ali passou Timóteo, outros apóstolos, João também passou. Então, aqui nós estamos vendo o apóstolo dando todas as instruções da igreja e mostrando eles como vencer a nossa guerra, né? Porque a nossa guerra não é contra a carne e sangue, não é uns contra os outros, mas é juntos buscando a direção de Deus. Por isso que o texto diz: dos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer dizer, é estar revestido do Senhor Jesus, não é? Revestido de toda a armadura de Deus. Agora Ele vai passar para nós a armadura, para que possais estar firme, olha, contra as astutas ciladas do diabo. Porque uma das estratégias de Satanás é preparar ciladas contra nós. Às vezes nós estamos todos alegres, o diabo está preparando uma cilada. Se a gente não arregalar os olhos, não perceber, cai na cilada dele, não é? E quando pensamos que estamos abençoados, aí começamos a ver o estrago que está acontecendo por causa de uma atitude, né? Uma atitude que às vezes não era o que Deus esperava. Aqui veio a verdadeira orientação, porque não temos que lutar contra carne e sangue, não é lutar uns contra os outros, não é? O irmão está indo bem, glória. Se ele não está indo bem, vamos orar por ele. Ah, mas eu acho que ele devia. Tá bom, então vamos orar por ele, aconselhar se puder, né? Com aquele conselho de quem quer ajudar. Porque às vezes a pessoa já vem com aquele espírito de corrigir, né?
E ao invés de ajudar o irmão, deixa ele mais nervoso ainda. Não é isso? Porque não temos que lutar, mas sim contra os principados. Está falando das hostes, né? Porque hostes, eu estava ouvindo uma explicação sobre hostes, né? Diz que hostes a gente pensa que é uma multidão, não. Hostes são, né, camada de autoridade, porque existe no inferno também, mais poderosos, menos poderosos, não é brincadeira, não é? Então nós temos que lutar contra essas hostes. Aí você disse, mas pastor, como é que pode eu e o Espírito Santo dentro de mim derrotam todas as hostes de Satanás? Aí é que está. Por isso que o texto é revestido do Senhor e da força do seu poder. Não use argumento, não use estratégia humana, não use o que os outros estão fazendo, porque cada um tem a chamada de Deus para fazer aquilo que Deus quer que ele faça, no lugar que ele coloca. E se Deus te colocou numa posição, fique nela, porque é nela que você vai glorificar o nome do Senhor e ser uma bênção nas mãos do Senhor. Então, contra os principados das trevas deste ser, contra as hostes espirituais da maldade, onde eles estão nos lugares celestiais. Não é isso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Firme, como eu fico firme? Seguro pelas mãos do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, que me dá capacidade de ler a palavra, entender a palavra, ensinar a palavra, porque é a palavra de Deus que é lâmpada, é a palavra de Deus que é espada, não é isso? Jesus lutou com Satanás usando essa espada, né? Também está escrito ali, a espada nas mãos do Senhor. O inimigo queria usar a espada, mas a espada na mão do inimigo, ela era apenas estratégia falsa, mas nas mãos do Senhor era poderosa, né? Derrubava Satanás. Amém. E é o que acontece conosco também, quando as setas, os laços vêm em nossa mente, e a gente resiste, não é? Porque nós temos o Senhor conosco. Calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz. Agora que tomamos sobretudo o escudo da fé. Já vi uma explicação aqui, o escudo não é que ele é o protetor, é guardar a fé. E tem sentido, né? Porque tudo que em nós nos fortalece é a fé. É verdade. Onde está o Senhor? Aqui. Mas onde está? É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que se não vê. Então a fé não deve ser abalada. E quando é que a fé é abalada? É quando nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos os olhos no nosso problema, como aconteceu com Pedro, né? O Senhor disse, vem Pedro, se é o Senhor, manda que eu vou ter contigo. O Senhor disse, vem. E ele veio andando sobre as águas. Mas não pode, irmão, como é que eu vou andar sobre as águas? Eu me lembro que eu estava trabalhando em Divino de Carangola e tinha um crente fervoroso da igreja, para lá e para cá, né? E ele então quis fazer algo que o Senhor não mandou, né? Tinha um cidadão que levava a irmã dele, que era aleijada, ela não tinha como andar, e ele achou que ele podia mandar, porque está na Bíblia que ele ia mandar ela andar e ela ia andar. E aí um moço que não era cristão, levava a irmã que era cristã, e a cristã estava no culto, não é? Aí ele disse, hoje eu sabia, hoje nós vamos ter um milagre aqui. Olha o que ele disse, hoje nós vamos ter um milagre aqui. Olha bem, se Deus te deu, se ela te revelou, vai e faz. Né? Mas aí ele pegou, mandou soltar a menina e deixar a menina andar. E o irmão dela, mas ela não anda. Quando a menina saiu, caiu. Aí ele viu que a menina não andava. Aí esfriou na fé. Aí a irmã falou, pastor, conversa com ele. Eu falei, meu irmão, Deus cura, Deus faz, mas é Ele que faz, não somos nós. Não é o que eu quero que Deus vai fazer. É o que Ele quer fazer para a glória do nome dEle. Eu não posso chegar e dizer que vou curar. Não, eu não vou curar. Deus cura. Agora, se Deus mandou dizer, você está curado, eu vou dizer. Mas aí foi o Senhor. Eu não posso dizer eu. Não, o Senhor mandou te dizer. Confia, toma posse. E essa é a vitória. Então está aí. Tomando sobretudo o escudo da fé, quer dizer, guardando a fé, e que seja também a nossa força, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É curioso que a fé e os dardos, aquelas estão juntas no mesmo verso, né? Porque o dardo é aquela flechinha pequenininha que as pessoas ficam jogando assim a uma distância de poucos metros, né? Então, como os anjos estão em nosso redor,
Como é que Satanás ataca? Está lá em 1 de Pedro 5,6, só o diabo, vosso adversário, anda em derredor de vós. Por que ele está em redor? Porque o redor está ocupado. O Senhor nos guardou. Mas ele pode, de derredor, joga aquele dado na tua, e você, quantos pensamentos ruins, errados, vêm à nossa mente? E o que nós temos que fazer? Deixar ele trabalhar? O sangue de Jesus tem poder. Sou lavado pelo sangue de Jesus. E não deixar, não é o dado, né? Então está aí, tomando sobretudo, podemos apagar todos os dados, tomar também o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Quando eu ia fazer treinamento, quando serviu o exército, tinha que colocar o capacete, não é? Porque o capacete é a proteção do nosso cérebro, da nossa cabeça, imagine, não é? Se uma dos alvos do adversário é acertar a tua cabeça, porque se der um tiro na cabeça, dificilmente a pessoa sobrevive, não é isso? Mas toma o capacete da salvação, diga para Satanás: eu sou salvo em Jesus Cristo. Meu nome está escrito no livro da vida. Eu agora sou uma nova criatura. Então os dardos, as setas dele saem. Agora não esquecendo da nossa, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Quando você lê no Espírito, com letra maiúscula, você já sabe. É no Espírito de Deus, não é isso? Sendo levado e dirigido por Ele. Vigiando isso com toda perseverança e súplica por todos os santos. É isso aí, você vai orar. Ora pela tua igreja, ora pelos irmãos, ora pelos vizinhos, ora pelas autoridades. É nosso dever ter a nossa oração bem extensiva, querido. E por mim, ele agora se coloca também, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Palavra com confiança, né? Você tem que pregar com confiança e certeza que você está dizendo a palavra de Deus que liberta, né? E para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, né? Para que possa falar dele, do Senhor, livremente do Evangelho, como me convém falar. Então, meus irmãos, que possamos estar revestidos do Senhor e da força do seu poder. Deus abençoe. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Vamos apresentar o hino. Logo nós vamos entrar no nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Aleluia. 18. Pai, Senhor, a igreja. Amém. Bom estar na casa do Senhor, para nós devolvermos a Ele com alegria tudo que Ele faz por nós durante o dia. Glória a Deus. Ele tem nos livrado, Ele tem nos abençoado, Ele tem manifesto o poder dEle, o cuidado, a proteção, né? Muitos saíram de casa, foram trabalhar e não retornaram. Outros nem acordaram. E nós estamos aqui porque o Senhor tem concedido para nós. Então vamos louvar ao nosso Deus com o nosso coração cheio de alegria, amém? Glória a Deus.
leva essa palavra de oração, amém? Glória a Deus. Entregando o pastor Marcos nas mãos do Senhor, amém? Santo Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Sim, meu Pai. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Podem se sentar? Glória a Jesus. Irmã Abigail fica aí fazendo nossos corações ter de saudade. Meu Deus. Oh, Glória a Deus, aleluia. louvado seja Deus. Irmãos, eu vou ler um texto aqui, os irmãos mesmos assentados, e aí nós vamos depois discorrer dentro dele o estudo, né? O capítulo 18, eu quero ganhar um tempo, o capítulo 18 de Mateus, o versículo 15 ao 20, é um texto muito conhecido da igreja e nós utilizamos muito ele, né? Então, eu leio assim, capítulo 18 de Mateus, o versículo 15 ao 20, diz assim, o subtítulo está dividido o capítulo, diz assim, perdão do pecado de um irmão. E aí diz o versículo 15, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Glória a Deus, aleluia. Dentro desse texto e contexto, eu vejo o tamanho da responsabilidade que a igreja tem em praticar a justiça de Deus, ou seja, a autonomia que Deus ele entrega, e Jesus estava mencionando isso, à igreja. Mas antes de nós discorrermos texto e contexto, irmãos, eu quero observar com os irmãos que estudar a palavra é algo muito bom, não tenha dúvida disso, mas também não é bom, porque às vezes nós estudamos e aprendemos que em determinado tempo tínhamos aprendido errado. Que coisa, né? Mas estudar é sempre bom. Se voltarmos um tempo atrás, nós vamos observar que era muito criticado quem estudava a palavra. Esses teólogos cheios de letra aí, e eles até complementavam, a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica, pensando que é a Bíblia. Então, tudo pela falta do estudo, né? E uma coisa que eu estava observando, irmãos, e tem tanta coisa para nós discorrermos, que eu vou falar, o estudo é algo que é terrivelmente tremendo e bom para nós. E quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos que nós precisamos estudar a palavra, porque não é só ouvir a ministração, a pregação. Ouve tudo, guarda tudo,
E é como o pastor a gente sempre que menciona, os crentes bereanos, eles tinham as escrituras, então eles iam lá para ver se aquilo que estavam passando para eles tinha fundamento, porque o que nós precisamos é o fundamento. Sobretudo, irmãos, quando estava aqui lecionando com os irmãos acerca das 7 igrejas, eu fiz questão de, no início, fazer uma leitura que para mim, e eu creio que para nós, é de suma importância, porque esse livro, que é a Palavra de Deus, ele não é de fácil entendimento, por conta da forma que foi feito, que não é um livro como o pastor Jesus escreveu um livro, nós lemos e entendemos tudo claramente, não tinha dificuldade alguma. Quem teve o livro do pastor entendeu claramente a sua narrativa. Já a Bíblia não é assim, e sobretudo ela, além de conter o que nós vamos aqui fazer uma repetição daquilo que nós falamos anteriormente, ela também é um livro totalmente espiritual. Eu digo que é espiritual, irmãos, pena que eu não tenho umas 3 horas aqui, eu deveria ter as 3 horas, porque eu começo a falar e já fico com sede de falar mais. Eu lembro que quando eu ganhei a Bíblia, eu nem sabia o que era ser crente, eu ganhei uma Bíblia, e eu levava ela para o serviço e trazia, e eu digo aos irmãos, eu abria ela e começava a ler, eu não entendia nada. Sabe o que entende? Você lê, ele não entende nada, porque ela é um livro que, para entender, nós temos que estar em comunhão com Deus. Se não tiver, não tem como. Então, o que eu queria repetir? Rapidamente para os irmãos, porque isso aqui é de suma importância, nós sabemos nós devemos saber que muitas das vezes existe a interpretação errônea da palavra, justamente porque nós não observamos de uma forma mais profunda. Então, eu leio aqui assim, a Bíblia, eu falei isso, eu vou repetir, eu estou dizendo que eu não vou repetir do estudo anterior. A Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, aramaico, hebraico e grego. Aí, para você ver, um livro da forma que ele foi escrito, em 3 línguas. Aramaico, pequenas partes do Antigo Testamento, como Daniel e Esdras. Hebraico, a maior parte do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, todo em grego. Que coisa, em 66 livros, e olha, em 3 línguas. E aí nós vamos pegar as línguas e vamos ver as interpretações das palavras. Nós já começamos a observar a complexidade que alguém pode até querer dizer, mas o Senhor revela e Ele dá clareza de que é assim. Não. Senão os homens de Deus, o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores escritores do Antigo Testamento, não vivia rodeado de livros, estudando, e isso mesmo depois de convertido. Ele preso, como foi lido aqui, ele estava preso lá quando ele escreveu para a igreja de Éfeso, e aí ele recomendava que livros fossem lidos, né? Então ele não vivia rodeado de livros, então é fundamental a leitura, né? A Bíblia abrange de forma inseparável de contextos históricos, culturais e geográficos. Então já tem isso também. Então nós falamos de línguas, agora ela entra no contexto histórico, Ásia, culturais, a Ásia, e geográfico também, Ásia e Europa, diríamos. Então, olha o que um livro ele abrange, para nós não pensarmos que é com muita facilidade que nós vamos entender. A Bíblia utiliza, aí agora essa é a parte principal, a Bíblia utiliza tanto linguagem literal, quanto figurada, simbólica, poética e alegórica. O pastor acabou de ler aqui um texto de Efésios 6, que o apóstolo Paulo ele escreveu ali, de que forma? E eu vou dizer aos irmãos aqui, que pode, porque eu tenho esse momento, irmãos, como a mesma coisa da escola bíblica, nós estamos aqui aprendendo. Então os irmãos podem interpelar e falar assim, não, mas eu queria saber, e aí nós vamos fechar sempre entendimento e raciocínio, porque essa é a ideia do estudo.
E olha, eu vou dizer, irmãos, como nós precisaríamos ter mais tempo para estudo, seja no culto de doutrina, na escola bíblica, como nós precisaríamos, porque uma igreja ela cresce solidificada na palavra quando ela estuda a palavra, e é estudar a fundo. Por exemplo, o pastor Gênesis acabou de ler a armadura de Deus aqui. Em que linguagem está escrito aqui? Quem pode dizer? Alguém me ajuda? O pastor Gênesis. Qual a linguagem? Metafórica. Metáforas. Então você percebe? Mas é isso. Então você pode ver que o que é interessante para nós, mas aqui ele escreveu em metáfora, tudo bem. Quando fala quando fala do escudo, quando fala dos dardos, do capacete, então é metáfora. Mas o importante é quem vai discorrer explicar. Então, metáfora. Só que ele não falou de metáfora, ele falou do quê? Explicando cada texto o que o apóstolo quis dizer. Então, por isso que é importante estudar, porque na linguagem que foi escrita, agora eu tenho que saber, ter o entendimento e discorrer para o ensinamento. Então, metáfora é a afirmação direta de identidade. Por exemplo, lá quando Jesus fala assim, eu sou a videira, ele está falando de uma forma metafórica, metáfora. Símile, comparação usando como ou semelhante. Então está lá no capítulo, está lá no Salmo 42, como o cervo brama pelas fontes das correntes das águas. Então é símile. Alegoria é sucessão de metáforas ou uma história simbólica. Hipérbole. Irmão, mas aí você vai falar, pastor, calma aí, você está dando curso de teologia? Não, nós precisamos saber isso. Porque se nós não conhecermos, nós vamos nos atropelar, sabe, naquilo que nós vamos tentar passar para as pessoas. Ou seja, nós temos que passar com conhecimento de causa, porque senão não traremos para quem nós viermos a ensinar ou até evangelizar o sentido ou o que o escritor quis dizer, por conta da complexidade desse livro, que é uma bênção para nós, né? Hipérbole, exagero para ênfase, ou seja, quando ele fala as vacas de Bazã, para descrever os opressores de Israel, né? Antropomorfismo, isso aqui é um dos que eu mais amo, eu amava isso aqui na teologia, antropomorfismo, mas que coisa mais maluca, né? O que é isso? É a atribuição de característica humana a Deus. Então, nós chegamos até a mencionar aqui, né? Quando diz que Deus se arrependeu de ter formado o homem, capítulo 6 de Gênesis, se arrependeu. Mas aí depois vamos observar um pouco mais para frente, mas calma aí, se arrependeu, mas Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se nós não conhecemos, o que vai acontecer? Mas vocês têm um livro aí que ele mesmo se contradiz. É nessa hora, tendo conhecimento, que nós vamos explicar que aqui o escritor ele usou o quê? Um antropomorfismo, uma forma, ele arrumou uma forma de expressar Deus. Então está aqui, atribuição de característica humana que vem do homem a Deus. E a Bíblia é cheia de antropomorfismo, não tenha dúvida disso, né? Personificação dá características humanas a objetos ou conceito. Eu disse, repito, né? Ironia, até ironia, né? A Bíblia tem muito, né? Se nós formos observar, eu falo de ironia, não está escrito aqui, mas quando Elias está diante dos profetas de Baal, ele usa de uma tremenda ironia ali, né? E começa ali, pega os profetas e fala assim, não, quem sabe não esteja dormindo, Deus de vocês, e começa, e aí foi aquele negócio todinho, né? Dizer o oposto do que se quer dizer para enfatizar um ponto. Aí está aqui o exemplo de Elias ali diante de Baal, né? E parábola, histórias narrativas usadas para ensinar lições morais ou espirituais. Então, percebe o tanto de coisa que existe, irmãos, para nós interpretarmos e entendermos o que foi escrito para nós aqui? Diante disso, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos, para que nós, com todo o temor a Deus, respeito e
e amor a essa palavra, que eu tenho certeza que todos nós temos, é a razão de nós estarmos aqui. A palavra é a razão de nós estarmos firmes do Senhor. Porque eu vou dizer uma coisa, que se dependesse do homem, irmãos, muitos não estão, como muitos estão fora da presença de Deus por causa do homem. Então, o homem chega a Deus por causa da palavra e por causa que o homem ministrou a palavra. E tem homens que saem da presença, quando eu falo homem, eu falo gênero, percebe que até isso, quando a gente fala homem, eu estou falando homem e mulher, gênero humano. E tem homens que saem da presença de Deus, porque homens que, instruído, não, foi o que o pastor mencionou aqui, não soube conversar, não soube orientar e abraçar, saiu. E olha, eu vou dizer, para voltar é difícil. Então, o estudar a palavra, o se firmar em Cristo, e claro, tudo isso mediante a fé, irmãos, nós temos que ter amor pela palavra de Deus. E a fé, ela é tudo. É o que eu sempre menciono aqui. Judas, na sua carta única, com alguns versículos, o versículo 3 está lá. Ele dá uma orientação a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o que é batalhar? Eu vou lutar para que ninguém, de fato, faça com que eu perca a minha fé. E aí foi como o pastor mencionou aqui, né? O escudo da fé. O que é o escudo da fé? Eu estou aqui, me protegendo dos ataques, minha fé fica intacta. Não, eu sei quem tem crido. Então, porque todo bombardear, que aí já nós entramos no âmbito espiritual, que nos sobrevém, é para tentar ofuscar ou apagar a fé que nós alcançamos pela graça de Deus. Então, irmãos, por quê? Porque nós vivemos num mundo físico e, sobretudo, vivemos num mundo espiritual o qual nós não vemos, e há uma guerra tremenda contra as nossas vidas, não tenha dúvida disso, mas temos que permanecer firme nessa fé que nós recebemos, para avançarmos e abraçarmos a promessa do Senhor. Então, é de suma importância nós não só estudarmos, entendermos a palavra, mas guardar ela dentro de nós, porque é por intermédio dela, irmãos, que nós adentraremos a presença do Senhor. E aí, irmãos, dentro do texto que eu li, aqui Jesus estava ensinando acerca de como praticar, diríamos aí, da justiça dentro da igreja ali, no momento, porque o que eu achei interessante aqui, que a igreja é citada aqui, né? A forma de tentar não perder aquele irmão. Mas aonde que eu quero chegar, irmãos? Eu quero trabalhar junto com os irmãos o versículo 20. Antes disso, eu queria fazer uma observação. O pastor Gênesis está aqui. Pastor Gênesis, acerca do capítulo 13 e versículo 4 de João, o pastor teve um entendimento e depois trouxe para nós um ensinamento. E esse ensinamento, ele divergiu no que entanto era para convergir, e nós entendemos claramente e adotamos. Como é que o pastor poderia dizer sobre esse entendimento? Estávamos, diríamos aí, entendendo errado ou interpretando errado? Interpretando errado. Porque o texto diz: levantou-se da ceia. Vamos lá para frente. Né? Como é que diz? Está bem claro o texto. Levantando-se da ceia. Que ceia? Aqui é só você estudar, analisar. Que ceia estamos tomando? Estamos tomando a ceia pascal. Porque dentro da ceia pascal foi criada a ceia memorial que nós praticamos. E isso ficou claro para nós. Por quê? Porque quando nós vamos ver o texto, nós vamos ver Jesus pedindo para os discípulos preparar o cenáculo, tudo para comer a última Páscoa. Lucas fala assim: desejei comer a última Páscoa com vocês. Então isso está dentro do contexto. Então, o que acontece? Mas o pastor percebe uma coisa que ficou claro para nós. Então o que nós fazíamos? Nós estamos estudando, hein? O que nós fazíamos?
nós nos juntávamos, participávamos do pão, do elemento pão e o elemento fruto da vida, e depois nos lavávamos os pés. Aí o pastor trouxe, e foi um choque para o ministério. Nós aqui, porque o pastor trouxe, explicou, ensinou, eu, por exemplo, entendi com muita tranquilidade e clareza. Meu Deus, quanto tempo nós erramos. E aí, irmãos, tocamos a seguir de que forma? Da forma que a Bíblia ensina. Aí muitos, eu acredito que do ministério do pastor serviço, não, nós vamos continuar desse jeito, nós aprendemos assim, nós vamos continuar assim. Quer dizer, o que nós precisamos aprender e saber? De que quando nós, o que eu disse, estudar é bom, e às vezes não, porque às vezes nós aprendemos que tínhamos aprendido errado, e aí nós temos que ter a facilidade, a simplicidade, a humildade, olha, meu Deus, é Deus na vida desse homem, vamos porque é certo. Não teve adesão, só São Miguel, é isso? Eu não sei se mais alguém, eu sei que nas igrejas que praticam lava-pés, as igrejas que praticam lava-pés, todas praticam antes de tomar a ceia. Ou depois, que nós fazíamos depois. Não, o lava-pés. Lava-pés antes de tomar então ceia. Houve uma adesão. Agora, eu não sei se na obra alguém pratica, nós praticamos. Então, mas eu disse sobre o ministério, porque primeiro, eu levei para o ministério, falei, olha, fiz esse estudo, mostrei que os 3 evangelhos que falam da ceia, em Mateus, Marcos, mostram que a identificação do traidor foi depois do lava-pés. E depois da identificação do traidor, foi o ministério da ceia. Tanto que está muito claro que Judas não participou da ceia, mas participou do lava-pés. E aí eu pergunto, houve uma adesão no ministério? Assim? Se alguém aderiu, não manifestou. E é muito curioso isso que eu guardo diante de Deus, que no dia que o pastor Magno Guadagnino, o nosso líder, naquela época eu era um moleque de 17 anos, eu não tinha voz, mas quando eu estava sentado lá, lembra até o nome do pastor Félix, na hora que o pastor Magno levantou, lá em Bom Sucesso, disse, nós vamos tomar ceia, depois vamos lavar os pés. Na hora que ele disse isso, eu disse, o pastor foi lavar, pastor, Jesus primeiro lavou os pés, depois ele tomou a ceia. E o pastor olhou para mim e disse, cala tua boca. Eu lembro desse sermão do pastor. E eu calei 40 anos, mas um dia eu ministrando a ceia aqui, os irmãos todos, o Ludi chegou para mim e disse, pastor, ninguém quer lavar os pés. Eu vou explicar o que é e o que representa o lava-pés. Aí foi quando na outra assembleia, na outra ceia, eu abri as escrituras, fui dentro das escrituras primeiro, mostrei, eles avançaram. Mas aí outro dia, quando examinou, quando eu levei a questão, o senhor tem razão. De fato, Jesus primeiro lavou os pés. Depois que a ceia memorial nasceu, dentro da ceia pascal. Jesus levantou da ceia, isso está claro, lavou os pés, depois voltou, e dentro da ceia pascal, ele pega o pão e disse, agora é o meu pão. Mas ele estava fazendo agora, não mais a Páscoa, agora ele estava criando, por isso que o texto, o título diz assim, última Páscoa e Santa Ceia. Isso mesmo. Ou seja, a bem da verdade, o texto está bem claro, e aí houve um entendimento do pastor Gênesis, e ele trouxe a igreja, o ministério de São Miguel, com muita tranquilidade. Teve alguns colegas que disseram, não, a gente vai continuar como está, porque é desse... Como é que é São Bernardo lá? Lá, cada mês é dia diferente. Não, mas a liturgia, primeiro lava-pés... Não, é um mês de lava-pés, só lava-pés. Que bênção! É bênção, não é os dois juntos, é um mês... Não, é algo que eu nem sabia, é bom a gente tem que saber. Mas, então, irmãos, aonde que eu quero chegar? Porque não só foi esse contexto. Por que nós temos que observar? A palavra, nós temos aquele conhecimento de que todo texto, sem o contexto, ele sempre vai virar pretexto para aquilo que eu entendi. Então, se você pegar um texto, nem que for uns 2 versículos, 3 para frente, 3 para adiante, se você ler, você vai entender o que aquele texto quis dizer. Então, a Bíblia, por isso que eu falo de estudo, a gente tem que, antes de falar, saber, justamente para não incorrer em erros, né? E eu trouxe a lembrança, essa nossa mudança aqui, que foi, eu louvo a Deus pelo entendimento que o pastor teve, e ele é bem explícito e claro para nós,
até os outros evangelistas, quando eles ministram, dá a entender que foi como o pastor falou aqui, está lá, Páscoa e depois ceia. Então, quer dizer, Jesus instituiu ali. Havia um entendimento errado, e aí, mesmo com o entendimento certo, não vamos continuar assim. E o que eu quero mostrar, e se eu disser para os irmãos aqui, aí eu trago um choque que muitas das vezes alguns de nós até sabem, só que nós temos que ter coragem de falar, de ministrar, para que nós possamos aprender da forma correta. Então, olha que interessante, nós temos por costume, irmãos, todos nós já fizemos isso aqui, e aí eu volto mais ainda, por isso que eu falei que vocês tinham que me dar mais tempo. Eu volto aqui ainda e digo, certa feita, pastor Jesus, olha o perigo de você não ser tem ali um repetidor, não tem? O sinal de nós não devemos ser repetidor, nós temos que estudar. Porque às vezes nós ficamos repetindo o que alguém já falou lá atrás, ou na internet. Então não busca na internet, busca nos livros, busca nos estudos, né? E aí, tem um texto lá, antes de eu entrar aqui, tem um texto lá de Jó, que eu acredito que por aqui já foi acertado, né? Que na presença do Senhor até a terceira salva de alegria, misericórdia, né? E aí, lá no começo da minha caminhada, eu não falei isso de culto, eu levei um puxão no paletó depois do culto, para nunca mais na minha vida, pastor, nunca mais. Louvei a Deus por isso. E aí eu falei, calma aí eu fui a fundo. Fica ouvindo os outros, depois repete. E ainda hoje, se vocês observarem, tem gente que fala. Que coisa! Então, são coisas que nós temos que entender o que o escritor, ele ali pronunciou para que nós não caímos no erro. Então, eu falo que eu não erro mais, não. Às vezes eu prefiro ficar calado de que falar e errar. Aí, se eu disser para os irmãos aqui, como diz aqui, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles, não é o que quer dizer. Não é o que Jesus quis dizer, e agora? Traz um choque. E nós não temos o costume, irmãos, e às vezes nós queremos justificar, né? Nós estamos num grupo pequeno, não, nós podíamos estar em um aqui, não precisamos de justificativa, porque em um Jesus ainda é presente. Nós estamos num grupo pequeno, mas aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. Não é o que quis dizer o texto. Por quê? Porque Jesus está tratando do quê? Diríamos de uma disciplina, tratando de um assunto, irmãos, onde a igreja tinha que buscar trazer a solução. Quando eu disse no início o tamanho da responsabilidade da igreja, irmãos, aí eu vou discorrer agora o estudo, eu vou ver se eu consigo ler tudo aqui, né? Mas olha quando eu vejo esses 2 textos, o 18 e o 19, eu vejo o tamanho da responsabilidade da igreja, que é totalmente espiritual, ela é ligada, por isso que nós somos o corpo místico de Cristo, cada membro faz parte desse corpo e é ligado à cabeça, e é tão ligado que aqui diz assim, ao 18, em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. E também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aqui dizia Jesus. Então, percebe que a igreja, quando ela fala assim, nós não temos o costume, vamos fazer uma ideia, irmão, nós vamos ter que desligar esse irmão por conta disso. Isso é desligado no céu. Nós temos essa autoridade da parte de Deus. A igreja tem essa autoridade da parte de Deus. Mas vamos lá, irmãos. Deixa eu ler aqui para os irmãos. Foi interpretado errado, como o pastor disse, né? Então, aqui possivelmente nós entendemos errado, mas nós vamos entender. Vamos lá. Muitas vezes o versículo de Mateus 18, 20, que diz, por onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, é usado para afirmar que Jesus só está presente quando há pelo menos 2 ou 3 pessoas. Não quer dizer que nós façamos essa afirmação, mas pelo que nós entendemos, então, não, ele só está presente se estiver 2 ou 3 no seu nome. Não, ele está presente a qualquer momento. A qualquer momento. Então, mas será que
É isso mesmo que o texto quer dizer? Vamos analisar o texto para entender o verdadeiro significado. A chave para compreender o que Jesus realmente quis dizer está no contexto. O versículo 20 começa com a palavra porque. Ó, tá vendo? Porque onde estiver. Então, o que ele está dizendo aqui? Está indicando que ele está explicando algo mencionado anteriormente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vocês vão perceber que existe uma clareza para entender o que Jesus está dizendo aqui, e vai chegar ao ponto de dizer: ó, o que vocês entendiam não era o que vocês pensavam. Vamos lá. Em Mateus 18, 15 a 20, Jesus fala sobre a disciplina na igreja, tratando de um processo de reconciliação entre irmãos. Então vamos lá. Nos versículos anteriores, Jesus ensina um passo a passo para resolver conflitos dentro da igreja. Primeiro, conversar em particular. Está lá no 15, né? Então o que diz no 15? Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só, ali no particular. Se te ouvir, acabou, ganhaste o teu irmão. Então, se o teu irmão pecar contra ti, ou contra outro ofendido, deve abordá-lo em particular e tentar buscar reconciliação. O 2, testemunhas. Se a conversa particular não resolver, o próximo passo é levar 1 ou 2 testemunhas para confirmar o que foi dito. Está lá em Mateus 18, 16. Isso segue, é interessante que isso aqui segue até uma regra de Deuteronômio 17, 6. Quem é que pode abrir aí e ler? Deuteronômio 17, 6. Sabe que muitas coisas que os apóstolos, eles tinham conhecimento das escrituras, do Pentateuco, e eles, muitas coisas eles traziam de lá e aplicavam aqui. O apóstolo Paulo usou muito isso daí, né? Quem é que pode ler? Deuteronômio 17, 6. Quem achou pode ler, se puder. 17. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. O que estava se tratando essa lei aqui? É o castigo da idolatria. Então, claro, nós não vamos discorrer o texto, mas se vocês quiserem, depois é só ler o capítulo 17 inteirinho. Está tratando de uma lei onde viria o castigo àquele que fizesse sacrifício ao Senhor de forma errada. E aí você vai discorrendo, mas a aplicação da justiça, ela só teria efeito se tivesse 2 ou 3 testemunhas para que fosse validada. Uma só não teria valia, aí ele não seria morto. Olha que interessante, né? Então, possivelmente buscou-se alguma coisa lá atrás para poder, ali, é interessante, né? É quando eu falei aqui que, a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Então, nós chegamos ao ponto de entender que a letra, que seria a palavra, ela mata, mas não. Quem matou foi a lei, lá atrás. E não é o que diz o texto lá. Eu até cheguei a falar que nem tudo que a Bíblia diz é o que ela quer dizer. Então, por isso que precisa do quê? Do entendimento, né? Então, onde era necessário o testemunho de 2 ou 3 pessoas para validar aquela acusação. Então, primeiro conversa em particular, depois as testemunhas. E o 3, levar à igreja. Se o pecador ainda não se arrepender, o problema deve ser levado à igreja como um todo. Se ele se recusar a ouvir, até mesmo a igreja, ele deve ser considerado como alguém fora da fé. É o que está escrito lá no 17, né? Se não escutar,
dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o gentil ou publicano. Vamos lá. Significado de 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quando Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, ele está validando a autoridade dada para a igreja tomar decisões em casos de disciplina. Nada mais, nada menos. É mesmo? Não, é o que está dizendo aqui. É o entendimento. Por que eu peguei o exemplo do que o pastor Jesus fez aqui, que ficou muito claro para nós entendermos, irmãos, que o texto só se entende no contexto. Se eu contextualizar qualquer texto, eu vou entender o que foi dito ali, né? Se vocês pegarem o Testemunho de Jeová, eles trabalham isoladamente em versículos. E quando você pega eles para conversar, você puxa um pouquinho para cima esse versículo, ou um pouquinho, eles correm, porque eles sabem que eles vão ser pegos no erro deles mesmos, né? Então, olha que interessante, eu volto a dizer, quando Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles, ele está validando a autoridade da igreja para tomar decisões em casos de disciplina. Você lembra que eu falei? A responsabilidade que a igreja tem, olha, irmãos, olha que misericórdia, às vezes eu dá vontade até de ser meio de ser covarde e não participar desse plenário de decisão de desligamento. Meu Deus, eu estou num plenário onde vai decidir o desligamento. Eu vou dizer, desligou na terra, desliga no céu. É como que eu torno, não, você agora não tem mais valia alguma aqui. Aí, claro, ele vai buscar reconciliação e ele é ligado a qualquer momento, ele não vai ficar desligado permanente. Mas a assembleia da igreja, ela tem essa autoridade dada por Deus. Por isso que eu falo e repito aqui, irmãos, o 18 e 19 mostra a autoridade que o Senhor delegou à igreja de ligar na terra e ligar no céu, de desligar na terra e ser desligado no céu. A coisa é muito séria. Servir a Deus é algo muito sério, irmãos, que às vezes nós não temos a dimensão da seriedade de servir a Deus. E aí, irmãos, é complicado, porque o cabeça, que é Cristo, ele vai daqui a pouco nos impulsionar a caminhar, fazer a coisa da forma correta, né? Então vamos lá, isso significa que quando 2 ou mais pessoas se reúnem em nome de Jesus para resolver uma questão com base em sua palavra, Deus está presente, conferindo sabedoria e autoridade para lidar com o problema. Então Deus confere a quem? Aquele grupo que está ali, para agir com sabedoria e a autoridade que Deus deu a eles, né? Portanto, o foco do texto não é sobre a presença de Deus em um culto ou uma reunião de oração, mas sobre o processo de disciplina e reconciliação dentro da igreja. Olha, e aí, será que eu vou repetir essa palavra? Aonde tiver 2 ou 3, o meu nome ali, o Senhor diz que Ele está. É isso? Foi o que eu perguntei aqui para o pastor, se houve uma adesão. Porque o pastor Jesus, ele trouxe um esclarecimento a nível de ministério. Não, tá bom, nós entendemos, mas não, eu lembro, mas nós vamos continuar por aqui. Tá bom, mas o esclarecimento, ele veio. E o que é fundamental é justamente isso, o esclarecimento, né? Deus está presente, mesmo quando você está sozinho. Eu posso dizer que sim. Um equívoco comum é acreditar que Deus só está presente onde 2 ou mais pessoas estão reunidas. Isso não é verdade. Deus é onipresente, o que significa que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está com você quando você ora sozinho, assim como está quando a igreja se reúne ali para adorar. No entanto, quando falamos da igreja reunida, estamos nos referindo ao corpo de Cristo, que é formado por várias pessoas. Sozinho, você é um membro do corpo,
mas não constitui a igreja completa. Quando 2 ou 3 se reúnem para orar, isso pode ser visto como uma pequena representação da igreja. É simples assim, né? Mas isso não significa que a presença de Deus seja limitada a esse grupo. Então quer dizer, não, as irmãs vêm aqui à tarde orar, veio só 2, pronto, o Senhor está conosco aqui. Cadê a Cissa? Está ali. A Cissa vem para essa igreja todo dia, segunda, quarta e sexta de manhã. Irmã, se fosse assim, estaria perdendo tempo sozinha. Ela entraria aqui para orar e estaria sozinha. Então, não. Eu tenho uma palavra a respeito disso. Oi? Porque não importa se eu esteja só, importa que ele diz aqui, em 2 Crônicas 6:9. Porque quando ao Senhor os seus olhos para o povo da terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Diz. Aqui. Amém. 2 Crônicas 16. Então, eu não estou só. Quando eu venho o Senhor e eu me apresento ao Senhor. Não, porque se fosse assim, Mônica, você poderia faltar, você tinha que estar com ela aqui, para as duas somar de 2 ou 3. Então vocês percebem o que é nós entendemos a palavra, o que Jesus ele quis dizer? Vamos caminhar para a conclusão, irmãos. O versículo 18, 20 não deve ser interpretado como uma regra que define quando Deus está presente. Em vez disso, ele fala sobre a autoridade da igreja para lidar com questões de disciplina, conforme orientado pela palavra de Deus. É importante lembrar que Deus é onipresente e está conosco em todos os momentos, inclusive quando oramos sozinhos. Poderíamos fazer observação no que diz lá em Mateus 6,6, né? O que diz Mateus 6,6? Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, lá no quarto, trancado, sozinho, imagine que intimidade, que comunhão, só nós, só eu, só cada um de nós ali, com Deus conversando. E quando de nós ali, irmãos, não sentimos a presença de Deus? Eu disse aqui e eu repito, certa feita eu fui na casa da minha cunhada e ela estava orando no quarto dela, só que ela deixou a porta aberta e a casa estava aberta, e eu entrei e ia falar com ela. Quando eu cheguei e fui até o quarto, ela estava de joelho, orando em línguas, da mesma forma que eu entrei, eu virei e fui embora, só voltei outro dia, outra hora, orando sozinha. Ela só não usou o que está escrito aqui. O que está escrito aqui? Nós tem que ser feito o quê? Tem que seguir a regra. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta. Tem que fechar a porta, porque é particularidade, né? E ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então percebe que não é regra, de forma alguma é regra. Então eu costumava dizer que eu nunca andei sozinho, nós sempre andamos em quarto. Toda vez que fé é algo que não se discute, né? E não tem como se explicar. Eu costumo dizer, eu nunca ando sozinho, nós andamos em quarto. Aí vocês sabem quem são os demais, né? Então é isso, irmãos. Quem está em maior número? Eu, quando eu estou sozinho. Então, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, nós andamos todos juntos, né? Esse versículo que nós acabamos de ler de Mateus 6,6, ele reforça que a presença de Deus não depende de estarmos reunidos com outras pessoas. Ele está com você quando você busca Ele em oração individual, assim como está presente quando a igreja se reúne para resolver conflitos de forma justa e bíblica. Portanto, Mateus 18:20 se refere especificamente à autoridade da igreja no processo de disciplina, e não limita a presença de Deus a situações em que há 2 ou mais pessoas reunidas.
Lembre-se, Deus está sempre presente, seja quando você ora sozinho no seu quarto, seja quando está reunido com outros irmãos. O importante é buscar e viver em obediência à sua palavra, tanto individualmente quanto coletivamente. Então é isso, irmãos. Por que eu fiz essa observação com os irmãos da forma ao qual a Bíblia é escrita, as formas de linguagem, a forma de entendemos a palavra, que ela está contextualizada no histórico, cultural, geográfico da época. Por que eu disse tudo isso? Porque nós temos que entender, irmãos, para que nós não venhamos fazer de forma errada. Quando eu fiz questão de mencionar a ação do pastor, irmãos, foi justamente por quê? Porque foi dada a clareza a ele, e a clareza que veio a ele foi passada à igreja, e passada à igreja nós aprendemos. E eu quero dizer aos irmãos que esse aqui só é o primeiro de vários que nós temos a trazer, irmãos. E isso, aí alguém pode perguntar, mas isso aí vai ajudar em que nós? Vai nos edificar em quê? Eu digo em tudo. Porque se eu uso a palavra de uma forma errada, eu não estou recebendo a bênção da qual ela foi direcionada. Porque se ela foi direcionada para um fim, e eu estou entendendo errada, é como que se eu estivesse fechando a porta da bênção, não está chegando. Por isso que eu digo, é fundamental, irmãos, nós, o pastor Gênesis, o pastor Wesley, aqueles que têm responsabilidade, quebrar esse tabu de trazer aquilo que nos chega ao conhecimento, e é claro, fundamentado. Isso não é pensamento, não é ideia. E aí agora eu tenho certeza que eu tenho irmãos inteligentes aqui, pastores, que vão entrar no texto, buscando estudo, e vão falar assim: não é que é verdade? Eu, por exemplo, eu jamais eu vou falar que na presença do Senhor tem a tristeza chora de alegria, porque nunca aconteceu isso, mas eu aprendi. Então nós temos, irmãos, que aprender e aplicar, porque quando nós aprendemos, guardamos e aplicamos nas nossas vidas, alguém se vier pedir razão dessa nossa fé, aí nós temos que explicar com muita graça, sabedoria e mansidão, para a pessoa falar: não, é verdade. Porque não adianta, nós, pastor Gênesis, irmão, nós somos taxados, tudo é vocês estão certos, só vocês que vão para o céu. E sabe por quê? Porque foi algo que nós construímos há décadas atrás, por conta de não mergulhar na palavra, e hoje nós temos um mergulho muito mais profundo na palavra, ao ponto de esclarecer: não, eu mesmo, se alguém me falar isso para mim, você diz que é crente, mas é só você. Eu nada, eu abraço e eu digo: você também, vai, você, nós dois, dá carinho, dá atenção, e concorde com ele, tudo ganha ele dessa forma. Você ganhou, ele te dá ouvido. Se ele te der ouvido, a palavra vai ser a palavra entrar, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é isso, irmãos. Deus abençoe. E se o Senhor permitir, nós vamos trazer outro tema na próxima quinta-feira, e vamos mergulhar. Agora, tem alguma observação a fazer, pastor Wesley, que mais ouviu, concedente ao texto? Não, eu sempre concordei com essa ideia, que o texto estava falando de culto, estava falando de acerto de pontos concretos. Vamos fazer o seguinte? Aí quando eu falava com respeito à presença, eu falava: ó, Jesus está aqui? Aí eu falava: sim, sim, mas por quê? Aí eu explicava: porque eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus está aqui. Agora você está aqui? Então Jesus está aqui também. Vou puxar a sua orelha. A omissão. Se você sabia, por que nós já trouxemos isso? E quando você ouve, o que você faz? É verdade. Então, percebe que às vezes nós ficamos omissos. Como eu recebi um aqui, não faz mais isso, não fiz. Então, nós ouvindo, chama aqui. Não, isso não quer dizer o que você leu. E aí vai com um amor, com carinho, conversa, explica. Então você vê, e tem outros textos e contextos que ainda hoje nós somos omissos. Nós não podemos, porque é a nossa função trazer o esclarecimento da palavra para recebermos a bênção completa. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.
Amém, irmãos? Vamos agradecer a nossa audiência, né, que tem muitos irmãos se alegrando à distância também com esse estudo. E na próxima quinta-feira, com certeza, vamos continuar. Amém? Vamos de pé agora e encerrar, irmãos. Agora, os trabalhos. Domingo nós temos assembleia, não é isso? Sim. Na hora termina a escola, vamos ter assembleia. Sábado tem um evento. E a sexta-feira está livre, né? Descansar um pouco, né? Amém? Alguém ainda precisa de oração? Dê um sinal. Pai Celeste, nós te agradecemos pelas tuas palavras, pelos teus ensinamentos, pelo louvor, a tua presença gloriosa, Pai. Abençoa os irmãos que estão nos assistindo à distância, aqueles que vão nos assistir amanhã como uma mensagem matutina, Pai. Seja a tua mão para abençoá-los também. Abençoa o teu servo, capacita ele para que mais ensinamentos possam trazer, ó Deus, e com o objetivo de edificar o teu povo e glorificar o teu nome, Pai. Assim nós já te agradecemos. Essas mãos erguidas têm um pedido. Tu sabes e eu intercedo por eles, Pai. Sê com eles, sê conosco. É a oração que te fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. A graça do Senhor Jesus. Eu recebo. O amor de Deus nosso Pai. Eu recebo. Comunhão e as consolações do Espírito Santo. Eu recebo. Seja conosco, amados. E com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que crê, diga...